Você quer saber o aspecto físico? Vocês que entendem de números, vocês que dizem, né, que negócio, 5 meses que não ganha um clássico, não sei quanto tempo não ganha do Botafogo, não sei quantos jogos que não faz 3 gols, aquelas coisas, essas estatísticas aí loucas. Então, para te resumir como está o espírito e o estado do grupo, ano passado o Flamengo em 67 jogos só virou 1. Em 3 jogos já virou 2. Aí já explica alguma coisa. Abel, boa noite, parabéns pela vitória. Aqui, ó. Parabéns pela vitória. No jogo contra o Bangu, você optou por 3 volantes, ganhando o jogo com a mais, né? Bangu com a menos. Contra o Resende também optou por 3 volantes. E hoje... 3 volantes contra o Bangu? Sim. Quem? Quando colocou o Pires junto com o Cuejá e o... Sim. Me falta aqui a memória. Não comecei assim. Não. Bom. No decorrer da partida colocou 3 volantes. E hoje ganhando também, optou pela saída do Diego e optou pelo Pires. E hoje eu queria saber qual foi o motivo, se foi por cansaço do Diego, foi algum treinamento já? Não, nem cansaço. Opção tática. Quando eu vi, eu ia botar o Arrascaeta. Quando eu vi que ele tirou o Jean, botou o Pimpão, ele ficou com o Luiz Fernando jogando por trás do Chiesa. Então, obviamente, ele abdicou de um jogador defensivo para um ofensivo. Eu estou vencendo o jogo, estou com o jogo seguro. Então, também tem que reforçar a parte defensiva. Isso é assim. Gato e rato, né? Nós tivemos praticamente todo o domínio. Foi um jogo sem grande oportunidade. E mesmo depois que o Pires entrou, nós tivemos chance de gol, pelo menos umas 2 ou 3. Então a vitória foi justa, apesar de que sempre é muito complicado, muito difícil jogar contra as equipes dirigidas pelo Zé Ricardo. Não tenha dúvida disso. Abel, aqui é um prazer falar com você, parabenizando pela vitória, 2-1 diante do Botafogo, um clássico, 2-1, 7 pontos, time líder do grupo, já que o Bangu venceu a equipe do Boa Vista. Eu queria que você falasse, o Botafogo teve 2 chutes, 2 no primeiro tempo, desviou, vocês tomaram gol. Chegou no segundo tempo, você tirou o Vitinho, botou o Bruno Henrique, vocês tiveram mais volume, marcando a equipe do Botafogo no campo de defesa deles e não tiveram mais saída. Só botaram uma bola na trave e depois um chute que o Diego Alves pegou. Eu queria saber a postura que você falou para os jogadores, a pressão que você impôs no time do Botafogo, que não teve mais saída, e no final vocês fizeram até um gol aí, contestado por muitos, aí se foi ou não foi, se o Bruno Henrique deveria ter chutado, ou o Gabigol. Enfim, o Flamengo, no final, a superioridade prevaleceu. Assim, as coisas são sempre complexas, né? Nós hoje, tivemos o espírito... Isso aqui tá ruim pra caramba, hein, cara? O espírito coletivo, ele sobressaiu e muito, mas e muito, muitas vezes mais convincente do que a parte individual. Porque foi o jogo que nós mais erramos. Nós erramos no gol. Primeiro na maneira que cortamos a bola. Você não corta a bola para frente da área, você devolve a bola cortando para onde ela veio. Ela veio de lá, devolve ela para lá. Recuperamos no rebote, perdemos o domínio, sofremos o gol. Mas mesmo assim, ficou nítido que individualmente tivemos muito abaixo. Então o que nós temos procurado trabalhar é sempre tentar preservar e aumentar o coletivo, porque o coletivo hoje fez a diferença. Eu podia estar me vangloriando, porque o Bruno entrou e resolveu, mas a equipe que estava antes, ela foi preparada para fazer exatamente aquilo que fez no segundo tempo. O Botafogo começou com aquela marcação de 5 homens no meio campo, o Chiesa mais liberado para tentar jogar em contra-ataque, e nós não conseguimos encontrar solução. Mas nós já treinamos esse tipo de solução. Então, se você analisar quantas bolas o Bruno Henrique recebeu pegando o zagueiro do Mano. Então, porque ele
ter uma cultura tática muito interessante. E posso te garantir que foi o primeiro nome que eu pedi quando eu fui contratado pelo Flamengo. Então estou muito satisfeito com ele. E mais ainda com o Vitinho. Porque o Vitinho foi o jogador que mais vibrou no gol. Então isso mostra que há uma relação aqui muito forte entre os atletas. Abel, boa noite. Você citou na primeira resposta, né, o fato do Flamengo já ter 2 viradas no ano de 2019, mas não tenha mais. Nos 3 jogos, exatamente isso que eu ia te perguntar, nos 3 jogos o Flamengo acabou saindo atrás. Na tua opinião, é algo casual ou alguma coisa que você já identificou que está causando essa... Falha coletiva, porque a gente não pode falar que foi falha dos zagueiros, né? Nenhum dos gols. O primeiro, sim, do ano contra o Bangu, houve falha. Mas uma falha muito mais de concentração do que uma falha individual. Tenho ficado realmente muito satisfeito, principalmente porque o homem do lado oposto da bola, o zagueiro do lado oposto da bola tem feito não tem ficado em linha para não proporcionar o lançamento. E isso você tem reparado que raramente existe impedimento do ataque adversário. A gente não quer isso. A gente não quer bola metida na vertical nas costas da nossa defesa. E tem saído muito bem. Agora falta um pouquinho mais de concentração, tá um pouquinho mais ligado, porque também demoramos a diminuir no gol do Botafogo. Tínhamos que sair mais rápido. O Arão falou que o jogador estava depois da linha dele, eu não sei, como também não... Eu sei que da onde eu estava, eu discuti ali com o Bandeira, falei que não, o gol do Bruno Henrique, o último. Mas eu não comento atuação de árbitro. Mas estou contente. Agora espero que não tenha que todo jogo, porque eu falei isso para eles, tem que ficar correndo atrás de resultado, né? Isso é muito ruim. Agora é nítido que em 3 jogos, né, com mais dos 3 que nós fizemos lá na Flórida, não se perdeu. Aqui, 3 jogos saindo atrás, não perdeu. Alguma coisa de diferente está acontecendo com esse Flamengo, né? Abel, eu quero que você fale um pouquinho mais também, né, do Bruno Henrique. Ele começou a aquecer ainda no primeiro tempo, né, e aí acabou entrando no início da segunda etapa e mostrou que tem estrela. E você também, né, que foi um pedido teu. Quero que você fale um pouquinho mais sobre a atuação, essa estreia do Bruno Henrique. Você lembra o gol dele contra o Fluminense ano passado? Nós perdemos de 1-0. Foi quando o campeonato parou e eu deixei o clube. Nós jogávamos com 3 centrais, tínhamos perdido um zagueiro. E no primeiro ataque do Santos, na perda de um zagueiro, se você lembrar bem, a diagonal que ele fez, recebeu essa bola, dominando o peito e fez o gol. Então, um jogador do tamanho dele, a presença de área, a velocidade, é uma coisa sensacional, né? Não tem a finalização do Vitinho, por exemplo, com ambas as pernas, tanto a potência do Vitinho, mas tem faro de gol. Inclusive eu soube, não sei se é verídico, você tem que perguntar a ele, mas soube ali dentro que o árbitro pediu desculpa a ele do último lance do jogo, porque ele falou assim, desculpa, você é tão rápido, pensei que você estava impedido e não estava. Então, estou contente porque ele nem treinou com essa equipe. Como ele fez os gols, então vocês estão me dando moral. Porque todo mundo queria que entrasse primeiro o Arrascaeta e o Gabigol, né? Isso é óbvio, até por estarem mais tempo, já terem jogado. Mas eu achei que hoje era uma situação boa justamente porque tem aquela jogada forte do lado direito, né? Do Everton, do Pará e do Arão, às vezes com o Diego. E ele entrando na área junto com o Uribe. Então foi... Ele está de parabéns, como está todo mundo, né? Os colegas o serviram muito bem. O que impressionou um pouquinho foi que é como se ele já estivesse treinando há muito tempo com o pessoal. Porque ele recebeu exatamente a bola como ele gosta de receber. Abel, com todos esses elogios ao Bruno Henrique, o Vitinho passa a ser, então, o seu titular e o seu reforço para o time de meio de semana? E já emendo perguntando, mantém esse rodízio? No meio de semana a gente vai ver
um time parecido com o que foi a Volta Redonda? E nessa situação, como fica o Gabigol e o Arrascaeta? Porque naquela situação era estrear esses atletas, mas a gente imagina que eles sejam do teu time de fim de semana, para não chamar de titular e reserva, ou de fim de semana e o de meio de semana. Como fica para frente? Você está me perguntando uma coisa que eu não pensei, cara. Eu tô respondendo a vocês sobre hoje. Você está querendo saber de terça. Porra, tu acredita que amanhã de manhã eu vou treinar? Eu não tive uma folga ainda. Pô, se você não me der um tempo até terça, um pouquinho, aí tu mata papai, pô. Não pode ser assim. Não dá, não pensei isso. Eu não tenho essa velocidade toda para pensar, não, cara. Então, hoje, sinceramente, não sei. Agora, já falei para eles o seguinte. Estou começando a pensar em misturar um pouco. Isso aí eu estou pensando. Não estou te afirmando que o farei, mas estou começando a pensar em misturar um pouco. Boa noite, Abel. Como você até citou, o Flamengo errou em algumas partes do campo e tem como característica o time ser muito técnico. E até de se estranhar, um time muito técnico, errar tecnicamente os fundamentos, como errou bastante hoje. A que você atribui esses erros técnicos do Flamengo? Falta de concentração, tomada de decisão do atleta ou o início de temporada é natural? Não, não é normal. Os erros que aconteceram não é normal. Principalmente porque eu acho que um dos grandes jogadores da equipe do país, uma admiração enorme por ele, que é o Everton Ribeiro, ele errou muito. Acho que hoje ele errou mais que ano passado todo. Tivemos alguns jogadores realmente muito abaixo. Então teve o coletivo, como esse coletivo tem um sentido só um caminho, só uma direção, foi aí que se superou, né? E a gente sabe que a qualidade é indiscutível. E todo o nosso treinamento, ele é baseado em tocar, mexer em campo reduzido, em espaços muito pequenos. E o Flamengo tem isso como forte. Eu compactuo com essa forma de jogar, mas eu quero um pouco mais de verticalidade, né? Isso passou a acontecer na hora que o Bruno entrou, né? Ficou claro ainda, por exemplo, que duas situações que o Gabriel recebeu, se ele está no condicionamento normal, ele ia estourar no gol. Ele chegou a perder um pouquinho, uma, duas jogadas na velocidade, coisa que é muito difícil. Mas acho que a gente está indo num caminho, sabe? É um caminho duro. É duro porque o tempo é muito escasso. E você tem que preparar. Porque se você não preparar todo mundo agora, você, quando precisar, vai faltar, né? Aí tu vai botar um cara totalmente desadaptado à forma de jogar da equipe, à característica do colega. Mas nós estamos indo, nós estamos avançando. Hoje, claro, teve uma bronquinha no intervalo, porque tinha dito antes que nós tínhamos que avançar mais alguns metros no nosso caminho. No primeiro tempo nós não avançamos, mas não deixou de ser Flamengo, né? Mas esse Flamengo veio muito mais forte no segundo tempo.